Gente, bom dia. Começando as palestras, quem estiver aí fora no coffee break, singelo. Vai começar, tá, gente? Sou Ana Cristina Guedes, sou enfermeira, ozonioterapeuta. Eu amo ozonioterapia. Eu comecei a ozonioterapia através da Andréia, eu falei ontem sobre ela. Andréia Xavier, dentista, que foi palestrante de ontem. Daqui a pouco eu tô aí. E hoje eu cuido da mãezinha dela, uma ferida da mãe dela. Olha como é que esse mundo é, né? Enfim, eu sou pós-graduada pela Unirio, sou habilitada em ozonioterapia. Ainda não fiz não fiz ainda pós, porque infelizmente ainda não tem pós-graduação aqui de ozonioterapia aqui no Rio. Especialista em suplementação livre de prescrição, com experiência em interpretação de exames laboratoriais e palestrantes. Porque exames laboratoriais, gente, é muito importante. Eu falo isso para todos os palestrantes. Eu não sei em relação à veterinária, né? Mas também tem exames laboratoriais que vocês vão falar, né? Nós temos aqui pessoas maravilhosas aqui. Vamos lá, gente. O que a ozonioterapia, ela foi autorizada em todo o território nacional através da Lei 14.648, de 4 de agosto de 2023. E ela foi inserida no SUS em 2018. Ela está entre as 29 práticas integrativas que estão inseridas no SUS. Por quê? Porque tem comprovações científicas através das políticas nacionais de saúde. E ontem, quem puder assistir no Instagram, foi o Dr. Rui, falou, ele é dentista, advogado, e ele falou sobre aquela questão da Anvisa. Então está lá no meu Instagram, autorizado por ele, a palestra que ele deu no Seminário Global da Declaração de Madrid, lá em São José. Sábado, agora, fui eu e mais umas duas palestrantes, mais uma colega, ozonioterapeuta também. Nós fomos lá em São José dos Campos, filmamos a aula dele, eu filmei a aula dele, postei no meu Instagram, com autorização dele, tanto que ele aceitou a colaboração. Ele fala sobre a questão da Anvisa, aquela nota. Então, preste atenção lá na aula dele, tem os slides dele, ele falou para compartilhar para todo mundo, tá? Porque a lei, tem uma lei nacional, que a Anvisa não pode ser maior do que a lei nacional, tá, gente? E nós temos a lei dos nossos conselhos federais também. Então, vamos pular esse negócio de lei e vamos entender um pouquinho sobre a ozonioterapia. Vamos lá. Quem são, pela lei, quem pode se regulamentar? Quais são os conselhos federais que já regulamentaram? Foram esses: odontologia, enfermagem, fisioterapia, farmácia, medicina veterinária, biomedicina, biologia e medicina, que no caso tem uma regulamentação própria, mas vai mudar ainda esse mês, segundo o médico que palestrou ontem. Tá? Em relação ao esteticista, eles não têm, parece que um conselho federal, tem uma lei diferente, vai uma biomédica, que é esteticista, palestrante, vai falar melhor isso com a gente na próxima palestra. Próxima não, na palestra durante o dia, gente, que hoje está prometendo. Vamos lá. Olha, gente, olha aqui, gente. Primeira Guerra Mundial, né? Uma coisa do Brasil. A ozonioterapia, ela existe desde a Primeira Guerra Mundial, lá na Alemanha, onde foi descoberta que tratava os soldados com feridas, tá? Então, a ozonioterapia para feridas é excelente. E eu, como enfermeira, não desmerecendo das outras profissões, que estão todas maravilhosas. Muita gente aqui trata de feridas, mas, gente, enfermagem e ferida combina, né? Então, assim, olha, Austrália, Espanha, Romênia, Portugal, e tem muitos desses lugares aqui que a oferecem até no seu sistema público de saúde, igual a gente tem aqui o SUS, tá? Então, assim, não é uma coisa do Brasil. Olha quanto tempo que existe, tá? Ah, sim, outra coisa importante. No mundo, o Brasil é o único que o médico não é autorizado a fazer ozonioterapia. Os outros países, o médico, todos eles são autorizados a fazer ozonioterapia. Vamos lá. Como que funciona a ozonioterapia? Eu vou falar rapidinho. Eu sei que muita gente aqui é ozonioterapeuta conhece. O que é espécie reativa de oxigênio, tá? Na primeiras 30 minutos, existe isso aqui, essa estimulação.
Tem espécie reativa de oxigênio e o LOPS, produtos de oxidação lipídica. Mas primeiro essa daqui, ó, rapidinho, ó. O que ele faz naqueles 30 minutos primeiro? Ó, ativa as hemácias, melhorando o transporte de oxigênio, ativa as plaquetas, atua na inflamação, imunidade, mensageiro do sistema nervoso central, libera fatores de crescimento, ativa a leucótrica e estimula o sistema imunológico. Gente, a gente está falando de quantas patologias aqui mesmo? Mais de 250 catalogadas, gente. Então, por isso que é ótimo para feridas, né? A gente nem precisa falar muita coisa. E aí, no decorrer, né, dos 3, 4 dias, continua agindo ozônio. Por isso que às vezes a gente faz ozônio sistêmico 2 vezes na semana. Porque nós temos aqui, ó, regula o óxido nídrico, que é excelente ali para as nossas veias no geral. Nos órgãos, regula as proteínas, estimula as enzimas antioxidantes, gente, para neutralizar os radicais livres. Várias enzimas, mas essas são as principais. Superóxido mutase, catalase, glutatirona, peroxidase. E essa aqui é minha queridinha, que é a medula óssea, gente. Ela atua na medula óssea, produzindo vários fatores, produzindo várias células. Que lá que é produzido as células, correto? E uma delas é a células-tronco, que é minha queridinha, gente. É excelente para quem teve lesão cerebral, quem tem isquemia, quem teve AVC isquêmico, quem mais? Parkinson, certo? Porque as células cerebrais são as únicas que não se regeneram. Favorece a liberação de células troncos, como eu falei, e favorece a formação de eritrócitos, que são as hemácias novinhas. Então é isso, é a base, gente. E esses dois aqui é a base do oxigênio. Agora, o que eu quero só ressaltar isso aqui, na importância desses dois aqui. O que o organismo precisa? Então, a ozonioterapia, o que ela faz? Ela atua indiretamente. É uma biomolécula que atua indiretamente, que, na verdade, quem cura nossas feridas somos nós. Aí eu vou perguntar para vocês, a suplementação não é importante? O corpo hidratado é importante? Me falaram no congresso, fizeram uma pergunta no congresso, que eu tinha conversado com isso, quem estava comigo... Andréia, Denise não estava almoçando comigo, e aí um dos palestrantes lá perguntou, a ozonioterapia causa desnutrição? A ozonioterapia causa desnutrição? Causa. Causa desnutrição, a sistêmica sim. Por quê? Porque ela estimula o seu organismo a produzir isso aqui, gente. O ozônio é uma biomolécula oxidante. 5%, eu vou explicar, através do gerador de ozônio, que tem certificação da Anvisa, vai um O2 medicinal purinho para lá, aí ele recebe uma descarga elétrica, e aí ele recebe mais um átomo de oxigênio e fica com 3. Todo radical livre são ímpares, 3. Então, eu vou explicar um pouquinho dos radicais livres aqui para vocês. O que acontece? Aí o organismo pensa assim, cara, entrou um vilão aqui dentro. A gente tem que detonar ele. Aí começa o sistema todo a funcionar. Isso e isso. Então, se você não tiver as vitaminas do complexo B no seu corpo, não vai funcionar direito. Aí vai começar a cicatrizar a ferida, mas daqui a pouco para. Porque o organismo já consumiu as vitaminas, então você tem que dosar. Você tem que dosar as vitaminas do complexo B, selênio, zinco, vitamina A. Pensa tudo na pele. O que a pele precisa? Certo? E aí pensar também na tireoide. Porque a tireoide é ferro dependente. Quem tiver com anemia não deve fazer ozonioterapia. Porque a ozonioterapia precisa das hemácias. Porque é ele que carrega oxigênio. Gente... Vocês têm, quem não tiver expertise em interpretação de exames laboratoriais, encaminha para quem tenha, para poder fazer uma reposição, para poder nutrir essa pessoa. E a hidratação, é muito importante a pessoa estar hidratada. Tanto que quando começa, a gente já tem que estar hidratada, ponto. E se estiver fazendo ozonioterapia sistêmica, tem que estar mais hidratada ainda. Bota 1 litro a mais na hidratação de vocês. Já falei muito, tá? Mas eu quis dar ênfase para a interpretação dos exames laboratoriais, né? Então, vamos lá. Isso daqui, olha, gente, principal. Quem falar para vocês, a ozonioterapia não tem comprovação científica. Eu adoro isso aqui.
não é só isso, tá? Tem muito mais do que isso. Mas o que basicamente ela faz? Ela aumenta essa proteína NRF2. O que é isso? É uma proteína que protege as nossas células. Quando vem um radical livre tentando roubar um elétron da nossa célula, vem lá um NRF2, protege. E o que ele faz também, ozonoterapia? Tá vendo, ó? Proteína que protege o nosso organismo do ataque dos radicais livres. E o que é NF-kappa-beta? Existem outras enzimas que produzem citocinas inflamatórias? Existe. Mas essa aí é mais conhecida. Tem uns até que dizem que não é vilão, mas ela já é identificada em diversas patologias, inclusive da artrose. Eu vou só dar uma palhinha na artrose também, como é que ela é tão eficiente, a ozonoterapia na artrose. Então, por ela diminuir o NF-kappa-beta, ela, consequentemente, vai diminuir as citocinas inflamatórias. Certo? Radicais livres. Isso aqui imagine milhões dentro do nosso corpo, só para vocês entenderem, tá? Radicais livres. Ó, esse aqui é um radical livre, que ele é um elétron, tá vendo? Ele tem elétron a menos. E aí ele quer roubar das nossas células saudáveis. Mas vem os antioxidantes, espertinhos, eles não matam os elétrons, eles neutralizam os elétrons. Eles doam elétron, ele tem elétron a mais. Apesar de ser ímpar, mas ele não é um radical livre, ele é um antioxidante. Lembra lá da catalase, desmutase, tá tudo lá, aquele lá e peroxidase, tá vendo? Ó, superoxidase, desmutase, catalase, glutatirona. Ó, a glutationa, então, é excelente para tireoide, gente. Maravilhosa, ó. Então, é isso que acontece. Aí ele para de atacar, certo? Então, isso aqui é um básico, mas isso aqui a gente está falando de milhões. E como que a gente aumenta? Isso aqui é um equilíbrio normal do nosso corpo. O problema é quando isso aqui está em maior quantidade do que isso. O problema é quando os radicais livres são muito maiores do que os antioxidantes. E o que aumenta os radicais livres? Todo mundo conhece. O que é? Má alimentação, falta de exercício físico, privação de sono, estresse. O que mais? Álcool, poluição, tudo. Cigarro, tudo. Né? A gente precisa ir no médico para saber disso? Não precisa, a gente sabe, né? E o que aumenta os antioxidantes? Ozonoterapia. Claro. E a qualidade de vida, gente. É reeducação alimentar. Vamos lá. O ozônio não é um medicamento, é uma biomolécula. Lembra que eu falei para vocês que é uma biomolécula? Ele estimula, que faz um estresse oxidativo controlado, porque ele se desfaz em 20 minutos, transitório, aumenta a síntese de ATP, por isso que é excelente para o emagrecimento, é excelente para quem quer fazer esporte. É legal nunca fazer ozônio à noite, tá? Porque a pessoa fica num pique. É sempre bom fazer de manhã, de tarde no máximo. Ozônio faz a modulação inflamatória e acelera o processo de cicatrização. E o anti-inflamatório, gente? O anti-inflamatório é bom, mas ele tem que ter começo, tempo e fim. O que ele faz? Ele é um remédio que bloqueia a inflamação. Ele também bloqueia enzimas importantes. Então, por isso que o anti-inflamatório, no máximo 5 dias, 10 dias no máximo, e quem passa é outra categoria. Eu não faço isso, lógico, né? E anti-inflamatório, ele só tira ali o sintoma, mas não trata a causa. A ozonoterapia é uma biomolécula que trata a causa. O pessoal, né? A gente sabe que quem trabalha com ozônio sabe, não é milagre, é ciência. Então, ó, isso aqui é as contraindicações. A absoluta é G6PD. Então, o exame de sangue é importantíssimo, gente, muito importante. Você tem que saber, se tiver com hipotiroidismo, não pode, tá? E se vocês olharem as contraindicações, a maioria do paciente tem que estar internado. A maioria. A única que o paciente não está internado é o hipotiroidismo e esse G6PD. Principalmente, o que é G6PD? Todo mundo já sabe? Vou falar rapidinho. G6PD é glicose 6-fosfato desidrogenase. Ele protege nossas hemácias do estresse oxidativo. É isso que faz. Porque o ozônio
ou no caso, essa molécula, essa biomolécula, ela faz o estresse oxidativo. Então, se você tiver uma G6PD baixa que protege as suas hemácias, você causa lá um problema muito sério no seu paciente, tá? Tá, o restante, ó, infarto agudo, intoxicação aguda por álcool, durante o estado convulsivos, hemocromatose, ou seja, doenças, ó, tipo excesso de ferro no sangue também não pode, nem anemia, nem excesso de ferro, também não pode. Paciente fazendo uso de cobre ou ferro endovenoso. Essas são as contraindicações. Esse aqui, só para vocês verem uma diferença, existem vários geradores de ozônio. Esse aqui é hidrozônio, isso é feito com oxigênio do ar, principalmente para quem trabalha com feridas. Tá? Mas existem várias marcas, também tem regulamentação da Anvisa. E esse daqui que é o medicinal, esse que a gente faz o sistêmico. Esse é o sistêmico. Olha o cilindro de O2 aqui. Também, a minha marca é esse daqui. A minha não, né? A que eu uso é essa daqui. Mas existem outras marcas que também têm certificação da Anvisa, tá legal? Esse, então, é o medicinal e esse aqui é o oxigênio do ar. Esse aqui você pode até respirar, né? Porque vai borbulhar ali, fica no ambiente, não tem tantos problemas. Para o profissional que está trabalhando direto, é legal ficar com máscara, que você sente o cheirinho do ozônio. Agora, esse daqui você não pode, não deve inalar de jeito nenhum, tá? A minha coisinha de água é essa daqui pequenininha. Não gosto daquela torre, nada contra quem tenha, porque eu gosto de ozonizar e tratar a ferida do paciente, porque acaba, gente, quem está vendendo água ozonizada não compra, é mentira. A água tem que ser ozonizada na hora. Fez, aí eu tiro daqui, boto num vidro que tem um borrifador escuro, é assim que eu trabalho. E aí eu faço a limpeza da ferida. E estudo de caso. Aí, agora eu vou entrar no estudo de caso, mas é rapidinho que eu vou falar de ferida e artrose, porque a gente pode falar de 250, né? Então, esse aqui é um estudo de caso de um paciente, aqui, ó, diabetes. Por que eu vou falar sobre isso aqui? Porque se você entrar lá, nesses dois, Associação Brasileira de Endocrinologia, foi que eu entrei para poder ver isso aqui. Só está aumentando o número do diabético, só está aumentando o número de amputações, só está aumentando o número de feridas, crianças com diabetes. Aí eu pergunto, a conduta está sendo completa? Não vou falar nem que está sendo errada, mas está sendo completa? Vai lá na Associação Brasileira de Endocrinologia, certo? Está lá, o diabetes afeta mais de 150 milhões de pessoas no mundo e muitas são acometidas por feridas que podem levar a amputação. A ozonoterapia é biooxidativa, antimicrobiana, neoangiogênese, que a gente precisa que aquela coisa aumente, tá? A pele, né? Cicatriz, aumenta fibroblastos, melhora o transporte de oxigênio e estimula o sistema imunológico. Tudo para cicatrização. Isso aqui foi o meu estudo de caso, de um pé, foi o maiorzinho que eu tive. Ele já tinha mais de 2 anos com esse pé aberto. Ele já tinha, tá vendo o dedinho amputado, é o pé de Charcot, que a gente chama. Ele já estava com essa ferida, assim, devia ter, desde 2018. Eu comecei a tratar ele em 2023, desde 2018. E eu consegui fechar essa ferida, tá? Ele tinha diabetes descontrolada também. Ou seja, tinha osteomielite, ele já estava com osteomielite com essa ferida aberta, mas mesmo assim a gente conseguiu fechar, eu suplementei ele, mas era assim, todo paciente diabético, ele precisa ser encaminhado para psicologia. Os bichinhos são mais fáceis, né? É só fazer carinho neles, né? Mas o ser humano, gente, precisa. Quem precisar, eu quero emagrecer, vai primeiro na psicóloga. Estou falando sério. Não é por causa da estética, não, gente. É porque a mente mente. Porque se alguém falar... Mente. A Ana Ribeiro falou uma vez isso, eu falo isso para mim. Gente, a mente mente. Se você for assim... O médico fala assim, olha, só pode comer um pão, só pode comer 2 pães, mas não é isso que emagrece não, tá, gente? Aí você fala assim, nossa, eu vou passar fome, cara. Não é assim, tá? Então, eu sempre recomendo o paciente ir no psicólogo. Mas esse paciente não ia, tá? Ele não ia. Mas felizmente a gente conseguiu fechar. Então, assim, demorou mais tempo por conta mesmo
da diabetes descompensada dele, mas mesmo assim, desde 2018, então levou quase um ano para fechar, a gente fechou tudo, ele estava doido para ir para cachoeira, para praia, e não podia, né? Fechou tudo, mas ele continuou com problema na parte óssea. Eu encaminhei ele até para um ortopedista, tá? Da osteomielite. Mas a ferida fechou, essa qualidade de vida dele aqui fechou. Quanto tempo eu já tenho aí? Quanto tempo eu tenho? Já passou meia hora? Vê. Sabe por quê? Que eu ia só falar desse aqui, porque ele, quando estava aqui, olha, gente. Ele tomava banho, sentado, com o pé para fora. Para você ver como que a psicologia é importante. Com o pé para fora. E eu fazia hidrozônio nele, protegi o pé dele, para ele poder ir para a maca, fazer o tratamento, né? A debridação da ferida, tal, o bag. Ele já estava com a ferida assim, gente. E ele ficava na hidrozônio esperando eu proteger o pé dele para ele poder ir para a maca. Eu falei assim, pode pisar, seu fulano, não quero falar o nome do paciente, seu Jota, pode passar, pode andar para a maca. Ele, pode andar. Aí ele estava tomando banho, ainda sentado com o pé para fora. Ele não estava em pé dentro do banheiro tomando banho. Aí eu cheguei para ele e falei, seu João, o senhor vai me falar como que foi o banho, o pé no chão, pode andar. Aí antes dele ir para a marca, agora anda aqui em volta do consultório. Aí ele ficava andando assim em volta, tá vendo? Olha, eu acredito que ele fez isso mesmo. Quando ele chegou na outra sessão que eu já estava fazendo, já não precisava mais, aqui já era psicológico, eu nem estava cobrando mais para ele. Ele chegou... Primeira coisa que ele falou assim, nossa, eu tomei banho, molhei a cabeça toda, fiquei em pé dentro do box. Quase chorei. Ou seja, psicológica, né? Ó, seu João, o senhor já está liberado, mas ele não queria ir embora. Ele já está liberado, o pé do senhor já está fechado, agora é com a ortopedia. E, ou seja, e com a psicologia. Gente, a gente tem que trabalhar numa equipe multi, né? Não é só a enfermeira, não é só o ozônio, é a psicologia, a nutrição, entendeu? É a família. Família tem que estar junto também. Ó, a artrose, gente, vou falar sobre a artrose rapidinho, porque eu me apaixonei muito pela artrose por minha causa. Eu comecei por mim, eu achei um trabalho de mestranda sobre artrose, 2 farmacêuticas lá em Santa Catarina. E o trabalho dela era passar o óleo de girassol ozonizado topicamente nas mãos com artrose. E aí eu tinha ozônio, eu estava estudando sobre feridas, né? Que é aquele que todo mundo sabe, que todo mundo faz aqui que estuda. E eu tinha óleo de girassol nas minhas geladeiras e meu dedo aqui doía muito, a palma da minha mão doía muito, eu tomava anti-inflamatório direto. E aí depois, quando eu li esse artigo sobre artrose, eu com óleo de girassol na geladeira, eu falei assim, não, passou óleo na mão, com artrose, não. Aí eu fui para minha geladeira. Eu saí, larguei tudo ali, o computador aberto, fui na minha geladeira e comecei a passar óleo no meu dedo. Gente, melhorou. Eu falei assim, não é possível. Aí eu comecei a passar, que nem pomada, 3 vezes ao dia. Aquele vermelhidão melhorou. Só que, por isso que eu resolvi começar a fazer. Elas não tiveram resultado significativo, porque elas só estavam tratando o sintoma, que era o óleo. Elas tinham que fazer o sistêmico, porque a artrose é uma doença autoimune que aumenta o NF-kappa-beta, que produz sempre citocina inflamatória. Então, ela estava desinflamando com o ozônio, mas, em compensação, a cartilagem continuava sendo degradada porque estava com as citocinas inflamatórias. Você fazendo o sistêmico, você faz todo aquele processo lá do início que eu falei. Então, entra agora, depois que vocês entraram na Associação Brasileira de Endocrinologia, para falar sobre os diabéticos, vocês entram agora na Associação Brasileira de Reumatologia, para vocês compararem o tratamento sem ozônio e o tratamento com ozônio para quem tem artrose.
Tá? Eu sofri 6 anos com dores nas mãos. 6 anos até eu descobrir ozônio. A primeira paciente foi eu mesma, em mim mesma. Então, olha aqui, ó, exercício, esse aqui, ó, causa e tratamento convencional que está lá na Associação Brasileira de Reumatologia. Exercício físico, danos em ligamentos, tendões meniscos, deformidade nos joelhos, perda de peso, fisioterapia, terapia ocupacional, medicina, cirurgia, alívio da dor, manter a flexibilidade da cartilagem, otimizar a função da cartilagem. Essa aí é a causa e o tratamento da artrose, tudo convencional. Aí, hoje a artrose, que é a mesma coisa, desgaste da cartilagem. Exercício, esse aqui é o tratamento convencional e é o que acontece. Osteofitos, que é o bico de papagaio, que vai atrofiando, né? Quem não sabe disso? Articulações no joelho, nódulo nos dedos, que era o que estava acontecendo comigo. Diagnóstico pelo médico com uma radiografia ou ressonância. Eu também não sou médico para dar diagnóstico, eu preciso do médico. Então ele tem que vir e está dizendo lá no laudo, artrose. Tá? Eu não tenho competência para olhar nem o raio-x, puder da gente ver, com a nossa experiência a gente saber, mas tem que ter o laudo do radiologista. Aí edema, dor, vermelhidão e rigidez. Eu sei muito bem o que é isso. O que acontece? Vá lá, aqui ó, www.reumatologia.org.br. Entra lá para vocês verem. Cerca de 30% a 40% é frequência em ambulatório. A gente está falando de muita patologia, né? Olha como a artrose afeta a nossa população. Afastamento do trabalho, 7,5%. Gente, é a segunda doença que mais pede auxílio doença, gente. É a segunda, gente. Tem muita gente sofrendo com artrose depois que tiveram uma infecção. Gente, faz ozonoterapia. Olha, quarta que determina a aposentadoria. E não é uma aposentadoria boa, né? Uma aposentadoria com dores. Ninguém merece sentir dor. Qualidade de vida, a pessoa anda toda, né? Idade, entre 40 e 65 anos e após 75 anos que atinge mais. 85% tem algum comprometimento da cartilagem. Gente, 85% é quase 100, gente. Olha quantas pessoas têm artrose. Então, o tratamento lá, que nem eu estou falando aqui, ó. Esse aqui foi um artigo que eu botei. Esse aqui, ó. Esse aqui é o tratamento convencional, ó. Que tá isso tudo aqui, ó. Aí tem lá, esse aqui é o artigo que eu trouxe. Um dos artigos. Se vocês entraram no Coca Acadêmico, Base de Saúde, PubMed, tem muito. Bota assim, artrose e ozonoterapia. Tem muito. Então, isso aqui é ó. Atualmente, a doença articular degenerativa é sinônimo dos termos osteoartrite, não sei o que, artrite degenerativa americana. Olha só. Artrose, aqui é um artigo, ó. Tem esse aqui, quem quiser me chama no zap que eu passo. Ozonoterapia como terapia integrativa no tratamento de ortoartrite. Isso aqui são 3 artigos. 3 artigos. Só 3, tá? Mas existem milhares. E isso aqui que eu sempre coloco, a Terli esteve aqui ontem palestrando, eu não podia deixar de botar isso, eu sempre boto. Nesse Brasilzão, só existe 3 centros que oferecem ozonoterapia pelo SUS. E está no SUS desde 2018. Isso não. Mas, graças a Deus, as universidades estão abrindo para fazer mestrado, doutorado, as universidades públicas, né? Nós temos aqui, ó, em Itajaí, nós temos o doutor André e a doutora Dulce coordenando lá em Santa Catarina. Em Araraquara é referência para feridas, começou como experimental. E em Cabo Frio, com a Terli, entendeu? Com a Terli também, lá em Cabo Frio. Só que agora, por conta de... que está se ajeitando ainda, né? Ela falou ontem que ela está oferecendo as outras práticas, mas por enquanto a ozonoterapia não está. Mas ela está resolvendo lá em relação a como é que eles chamam? A decretos, tá bom? Que depende do prefeito, depende de um monte de coisas políticas, né? Então, esses aqui são os links que eu estou falando para vocês. Ó, que eu falo, Associação Espanhola, o Promo, Federação Mundial de Terapia. A gente está falando do mundo, tá? Ozonoterapia no mundo, ó. Para quem falar para vocês, não existe comprovação científica. Então, fala para eles aqui, ó, eu passo um montão, tá, gente? É só perguntar, quando alguém falar para vocês assim, ó, não tem comprovação. Então me explica o que é NRF2 e NF-kappa beta.
Se a pessoa não souber explicar a diferença dos dois, o que que um é, o que que é proteína, então a pessoa não sabe. Então você não sabe o que que é ozonoterapia, você não sabe. Então aí, ó, as 29 práticas, o link, tá. Agora, o que que eu vou falar para vocês, gente? Muito obrigada aqui, minha Ana Guedes, mas eu vou passar para vocês, sabe o quê? Isso aqui foi o meu primeiro encontro. Isso aqui aqui é a minha salinha desse ladinho e aqui é a recepção, porque as pessoas não sabiam o que que era ozonoterapia. Aí, o que que eu ficava fazendo? Eu ficava falando um monte de cada vez. Eu disse, não, vamos fazer isso não, gente. Vamos reunir. Eu vou falar para todo mundo a mesma coisa. Aí vai aparecer um slide aí pequenininho, bem a metade desse. Não tinha café, tá? Porque não tinha como fazer, mas eu tinha um biscoitinho lá, sabe? Tinha um micro-ondas que eu fazia, esquentava a água. Né? E essa aqui era uma paciente aqui, ó, fibromialgia. Essa aqui é a Andréia, que palestrou ontem, a mãezinha dela, a dona Iraci também, cirurgiã anestesista, que eu cuido da ferida dela. Elas duas estão comigo desde o primeiro encontro. A Silvana Cândido, que estava aí ontem também, ela é escritora, tem um livro maravilhoso, gente. É Fé, Saúde e Ciência, né? A fé ajuda, sim, na recuperação, independente da religião. Aí, esse aqui, ó, Silvana, esse aqui foi o primeiro encontro que eu fiz. Titi, vamos fazer, gente. Olha a gente ali, ó, tá vendo? Ali atrás. Seu primeiro encontro. Olha a salinha pequenininha, olha. Agora a gente está nesse salão lindo. Aí, o segundo encontro. Esse aqui é o primeiro encontro, olha. Aqui eu tava, ó. Aqui, pequenininho, mas eu tava lá, ó. Linda, bela, e todo mundo assistindo, todo mundo palestrando. Ó, aí isso aqui foi no segundo encontro. Olha, aumentou já um pouquinho. Quiropraxista, Alexandre, mas infelizmente não pôde vir. A Gabi, que estava aqui ontem, a Silvana estava aqui ontem, mas a Gabi só veio no segundo. Isso aqui é a nutricionista Solange, a André, que vocês já conheceram, que estava aqui ontem. O doutor Jorge estava aqui ontem também, e ele está comigo desde o segundo encontro. Né? A Solange, que é nutricionista, euzinha. Certo? Aqui a Andréia. Isso no segundo encontro, ó. E a Silvana, o Alexandre, o doutor Jorge, a Gabizinha, a Solange. E foi assim o segundo encontro. Ó, essa aqui é uma paciente. Tem depoimento dela no meu Instagram, tá? Que ela sentiu umas dores que há mais de não sei quantos anos que ela tomava um remédio aí e não melhorava. Ela fez ozônio comigo sistêmico. Ela não sente mais as dores no braço. Tá? Tem paciente e palestrantes aqui junto, todo mundo junto. É isso, tá? Muito obrigada aí.